Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 20 de setembro de 1999. Não temer. Um mandamento vos dei: amai o vosso Pai que está no céu, com toda a força do teu coração e do vosso modo de entender. São Mateus capítulo 22, versículo 37. E ele vos dará toda a proteção. As ameaças do inimigo não precisais temer, pois ele também me tentou. Só me tentou porque mais nada podia fazer. Vós, meus filhos, também sois perseguidos por esses que, além de estarem cegos, não buscam mais a Deus. Só o dinheiro, muito dinheiro. O dono da casa, quando vê muitos ratos, põe armadilhas em todos os cantos. Assim está fazendo Satanás. Qual o país que não tem violência, terroristas, malfeitores e feiticeiros com seus terreiros de umbanda? O mundo inteiro já está contaminado. Onde há guerra, eles procuram as bombas nos campos minados, mas deixam de procurar estes que acabo de citar. Aquelas que estão nos campos minados matam o corpo, mas estas desordens matam o corpo e levam a alma e o corpo junto para o inferno. Queridos filhos, não precisais temer pelo que Deus mandou que escrevesse, do que iria acontecer no fim do mundo, quero dizer, no fim dos tempos. Falei de 1 milênio e disse também depois mais um pouco de tempo. Mas não falei do 3º milênio. Olhai que nas Escrituras isto não está escrito. Quem está no meu caminho é só não olhar para trás. Procurai refletir a passagem daquela parábola que diz assim: Senhor, quero te seguir, mas primeiro deixa-me enterrar meu pai. O que foi que respondi? Deixa que os mortos enterrem seus mortos. São Mateus capítulo 8, versículo 21. É isto, filhos amados. Quem está comigo não tema. Vivei o dia de hoje e o amanhã, pois eu tenho nas minhas mãos o vosso destino. Com isso quero dizer que podem existir rumores de guerra, guerrilhas e pestes, mas não temais, pois eu sou a vossa segurança. Cuidai só do que é meu e deixai de lado todas as coisas como estão, pois era preciso que eu viesse a ser rejeitado novamente. Estás vendo a minha casa num total abandono, onde o meu corpo está sendo tirado do centro da igreja, e as pessoas como entram e saem sem mais me pedirem perdão pela falta do respeito para comigo e pelo mau comportamento. E meus servidores veem tudo isto e não falam mais nada. Este é o tempo de que falei. Cuidado com aquele que vem preparando muitas armadilhas, e ele já está pronto para sentar no meu lugar. Jesus. O título dessa mensagem é Não Temer. Não precisa ter medo, né? Mesmo com esses rumores, como ele fala aqui, de guerras, guerrilhas, pestes. Olha naquilo que ele falou. Quem estiver fazendo a vontade dele, quem estiver agindo com respeito, com obediência, nada pode acontecer. As pessoas se apegam muitas vezes no problema que tem, achando que é grave demais, né? Que é insuportável. Deus dá a cruz para cada um aquilo que pode carregar. Mas feliz daquele que carrega a sua cruz com alegria, que aceita, né, a cruz. É bem mais fácil quando a gente aceita. É igual um trabalho que a gente tem que fazer. A partir do momento que você encara que tem que fazer aquele trabalho, fez, está feito, rápido acontece. Agora, quando já vai com má vontade, parece que um dia, uma semana, um mês é pouco e a pessoa não faz aquilo que tinha que ser feito, porque não aceita. Então, quando Deus pediu, né, para que tudo fosse feito da vontade dele,
as coisas contrárias que acontecem, a culpa é do próprio ser humano. As pessoas botam culpa, mas Deus não viu isso aqui? Deus deixou isso acontecer? Não, Deus fez tudo perfeito. O homem é que estraga. O homem é que desviou aquilo que Deus fez, a pedido ou a vontade do inimigo de Deus, né? Se deixou levar pela ganância, pelo poder, né? Pela soberba, pela teimosia e não pela obediência. A natureza ela é perfeita, mas o homem foi lá e mudou, desviou os rios, né? Contaminou as águas, põe veneno nos alimentos, mexeu com a atmosfera, com o que fez aqui na terra, jogando para o ar aquilo que não presta. E aí então a natureza se revolta e as pessoas põem a culpa em Deus, mas não é. A culpa é do próprio homem. A ansiedade, hoje a maioria das pessoas estão com depressão, problema de ansiedade. Por quê? Porque querem tudo na hora, não tem mais paciência. Deus deu tempo para tudo, deu tempo ao tempo, né? A natureza mostrou sempre isso e continua mostrando até hoje. Quem é agricultor sabe disso. Planta, existe o tempo para a planta nascer, para ela frutificar, mas não. O homem com a sua ganância vai lá e põe remédio para antecipar, para acelerar o processo. Daí, claro, vem tudo estragado, né? Quer matar as pestes que existem, né? Os bichos para devorar o que está plantado, mas com isso também o veneno ataca a vegetação, né? O que plantou é os animais, é as aves, é os peixes, e assim então hoje o ser humano está se alimentando com tudo estragado, com tudo contaminado, né? Pela mão do próprio homem e não de Deus, mas a culpa cai sempre em Deus. Se ele é o dono da natureza, por que ele não permite que isso não aconteça, né? Por que ele permite que isso aconteça? Mas é o homem. Deus deu o livre arbítrio para todos. Depois não adianta ficar julgando, ficar querendo pôr a culpa em alguma coisa. Assim é o nosso corpo também, né? Perfeito Deus fez. Vocês veem que pessoas com 50, com 80, com 100 anos, o coração batendo, o organismo funcionando, tudo normal, né? Cabelo crescendo, o andar, o respirar, tudo, claro, um pouco mais fraco quem tem idade, mas tudo normal. Mas o próprio homem envenena o corpo, daí não tem como, né? O corpo também não aguenta. Assim as mães que põem veneno para evitar os filhos estão contaminando, né? O profeta fez várias vezes aqui no púlpito a comparação, quem é um agricultor que planta e vai admitir que alguém põe veneno naquilo que ele plantou. Não quer, né? Ou que arranque antes do tempo. Assim é o corpo nosso. Deus deu o corpo da mulher perfeito para que a semente caísse lá dentro e produzisse então aquilo que Deus disse, né? Crescer e multiplicai. Mas daí por um bom tempo na vida fica envenenando. O corpo já está todo envenenado. Depois as crianças nascem. Depois quando a pessoa diz assim, né? Agora eu vou ter meu filho como eu quero. Eu determinei o tempo. Aí vem crianças doentes, né? Vem crianças faltando alguma parte do corpo. A culpa é de Deus novamente. Ou então nem consegue mais engravidar. Por quê? Porque envenenou, lutou contra Deus. E assim o homem vem fazendo até hoje, lutando sempre contra Deus. Agora as pessoas que procuram caminhar correto, que faz a vontade de Deus, não precisa temer. Ele diz aqui, ó, não temer. Aquilo que eu prometi eu vou cumprir. Mesmo com toda a traição do ser humano, né? Mesmo com toda a vontade de lutar contra, Deus não nos deixa na mão. Deus está até hoje cumprindo com aquilo que Ele prometeu. Não falta água, não falta chuva, não falta o sol, para o bom e para o ruim. Ele ainda não fez a separação, né? Olha o tamanho da misericórdia de Deus. Essas pessoas que lutam contra, que fazem tudo contra aquilo que Ele pediu, também recebe o que o bom recebe. Ele não tirou nada de ninguém por enquanto. Mas quando chegar o momento de acertar as contas, aí sim. Aí Ele vai perguntar, né? Por que fizesse isso? Por que deixaste de fazer isso? Por que julgaste? Por que mataste? Né? Por que não ajudaste o teu irmão? Aí vamos ver a reação de cada um nessa hora. Então, Deus é misericordioso. Ainda há tempo das pessoas que não entenderam, entender isso, que Ele quer o bem do ser humano. Tudo isso era para a eternidade, né? Jesus fala. Tudo que fiz era para a eternidade.
mas precisou então esse dia ser abreviado, o dia do julgamento final, para ele reformar essa terra novamente, e aí então sim, vai ser para a eternidade, para poucos, né, que acreditam. Pensem todos nisso, tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, os que estão lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.